Sejam muito bem-vindos a mais um 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui meu amigo Carlos Oios, coach, mentor, uma pessoa extraordinária que fez uma diferença enorme na minha vida. Seja muito bem-vindo, Carlos. Gratidão, Eduardo. Um prazer enorme estar aqui. Gratidão. Bom, Carlos, você ajuda as pessoas a desenvolver a sua liderança. Fala um pouquinho, por que as pessoas precisam, um homem ou mulher de negócio, por que ela precisa desenvolver a liderança para ela realmente ter uma empresa melhor, uma vida melhor e mais satisfação com aquilo que faz? A liderança você pode ver, Eduardo, como se fosse um potencializador ou um limitador da nossa empresa. Se você tem uma empresa que faz algo bem feito, tem uma boa entrega, mas não tem liderança, aquilo vai estagnar mais dia menos dia que o negócio vai morrer. Se você tiver uma liderança forte, você vai conseguir fomentar o crescimento, você vai poder trazer inovação, você vai poder desenvolver as pessoas, você vai poder crescer no mercado. Okay. Então, liderança forte, você vai ter uma empresa forte. Gosto sempre de pensar da seguinte forma: uma empresa não vai ser maior do que a sua liderança e uma empresa não vai ir mais rápido do que a própria liderança. Então, a liderança é o potencializador ou limitador daquela empresa. Olha que interessante. E aí, nessa questão da liderança, evidentemente a gente acaba passando sobre a questão do propósito, né? Como é que um líder... Primeiro, qual a importância do propósito, da pessoa saber, ter a clareza de qual é o propósito dela, como isso está relacionado com os negócios e com a própria liderança, e como é que a gente pode lidar com isso aí tudo? Perfeito. Pode ver propósito em níveis diferentes. Você tem um propósito de curto prazo de por que você está acordando hoje de manhã. O que vai te motivar hoje? É uma energia, um gás para aquele dia. Só que se você não tiver um propósito maior, um propósito de vida, ou a empresa não tiver a clareza desse propósito maior, não vai ter uma conexão daquilo que você faz. Você vai ter uma atividade aqui, você vai ter uma atividade ali. Muitas vezes as empresas colocam isso como missão. Qual é a razão de uma empresa existir? Então tem a missão da empresa. Qual que é a missão de eu existir? Qual é a missão de você existir? Qual é o propósito? Qual a razão de nós estarmos aqui? Existe um propósito maior. Esse propósito é o que dá a energia a longo prazo para a empresa. E para nós também. Se nós temos um propósito pequeno, eu tenho pouca energia. Se eu tenho um propósito grande, eu tenho muita energia. Então, quanto maior for o meu propósito, maior minha gana, minha ambição de fazer o que eu preciso fazer. E os dois pontos fundamentais do propósito, na verdade são vários pontos, mas a questão fundamental de ter um bom propósito, ou clareza no propósito precisa ser algo que seja maior do que você mesmo. Perfeito. E tem que ser algo que ajude outras pessoas. Entendi. Se ele está limitado a mim, às minhas necessidades, à minha família, eu estou sendo um pouco egoísta. Então o propósito ele precisa incluir a minha família, mas precisa transcender a mim. E precisa servir o mundo. Aham. E vamos lá, ok. A gente já viu que o propósito é algo realmente relevante, né? Mas como é que a gente pode ter clareza? Como é que a gente pode refinar um propósito? Com a experiência, experimentando coisas diferentes. Um bom ponto de partida é fazer aquilo que você gosta de fazer. Se você abrir uma empresa por necessidade, não por paixão, talvez você não esteja alinhado com o seu propósito. Se você abriu sua empresa e está passando dificuldades financeiras porque você não conseguiu escalar a sua empresa, não consegue vender, talvez você tenha começado da forma certa, porque você tem paixão, mas precisa saber se ela é viável no mercado. O que eu acredito se você tiver um propósito forte e você trazer as pessoas adequadas para cada uma das funções necessárias para a empresa, para marketing, para vendas, para desenvolvimento de RH, para produção, para serviços, você vai ter uma empresa bem-sucedida. O que costura isso tudo é o propósito. Então, se você não tiver um propósito claro, as pessoas só têm aquela visão de curto e médio prazo, mas não entendem o grande porquê, não entendem a grande motivação. Qual é aquela energia, aquela força motriz para a empresa? Se não tiver um propósito claro, essa força motriz vai ser fraca. E cada vez mais, Carlos, a gente está passando por tempos de muita mudança no mundo dos negócios, né? A indústria 4.0 chegou aí, a automatização das coisas, Sim. A pejotização dentro dos negócios, né? E lidar com pessoas, lidar com o seu time para que todos remem para o mesmo lado e desenvolver determinadas habilidades realmente
passa a ser um fator decisivo entre aquelas pessoas que têm um negócio de sucesso e aqueles casos de insucesso. Como é que você enxerga todo esse contexto e como é que a pessoa pode sair da sua zona de conforto para realmente buscar habilidades que vão levar ela para uma situação diferenciada no mercado? Perfeito. Tem várias partes da sua pergunta. Antes de mais nada, a pessoa precisa ter clareza de onde ela quer chegar e ela precisa ter muito sangue nos olhos para chegar lá. Ou seja, ela precisa ambicionar muito aquilo, porque senão ela não vai sair da zona de conforto. No processo educacional pedagógico, as crianças elas aprendem pelo exemplo dos pais e dos professores. Pai falou, professor falou, mãe falou, eles vão fazer. Nós adultos, quando a gente aprende, o processo educacional para adultos é a andragogia. A gente precisa ver ganhos, benefícios daquilo que a gente vai fazer. Então, para a pessoa desenvolver competências, ela precisa entender que ela quer algo mais, que ela vai pagar um preço por isso. Como ninguém desenvolve competências dentro da zona de conforto, a zona de crescimento exige um certo esforço, uma certa dedicação. É fundamental a pessoa ter clareza de por que ela está fazendo aquilo. É muito difícil você motivar um funcionário a fazer uma atividade que ele não gosta de fazer, um processo repetitivo, se ele não tiver uma razão maior de por que ele está ali. Se ele não tem nada a perder, ele fala, não vou fazer isso. Agora, se ele entende que ele tem algo a perder, ele vai ter uma motivação por medo, pela dor. Ela vai ser rasa. Se ele tem um propósito maior, voltando de novo ao propósito maior, essa pessoa ela vai se motivar a fazer aquilo porque ela vê que aquela etapa faz parte de um todo maior. Da mesma forma, o desenvolvimento de competências precisa acontecer fora da zona de conforto, mas com um propósito maior. A gente não desenvolve competências porque é bacana, porque é legal. A gente desenvolve competências para ter resultados. Então, nós primeiro precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar, do que a gente não quer mais para nós, e qual é a diferença entre o que eu tenho hoje e onde eu quero chegar. Essa diferença de resultado e manifestação é a diferença que eu tenho nas competências. Porque se eu tivesse as competências desenvolvidas, eu já estava manifestando os resultados que eu gostaria de ter. Se eu não estou manifestando os resultados, é porque eu não tenho competência. Tem alguma coisa que eu não sei ou alguma coisa que eu ainda não aprendi a fazer. Maravilha. Pessoal, vocês estão gostando da conversa? Eu também estou amando. Mas se você quiser ouvir a entrevista do Carlos Oios na íntegra, acesse programa11.com.br/podcast e ouça o programa do Carlos Oios. Tem quase 1 hora com dicas, com coisas fantásticas para você se desenvolver lá. Carlos Oios, um privilégio ter você aqui, uma honra. Gratidão, Eduardo. Gratidão. É isso aí, pessoal. E vamos continuar com o nosso programa.